Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários e nessa aula nós iremos abordar o Conselho Monetário Nacional, né? Eu quero, antes de começar a gente falar detalhes sobre o Conselho Monetário Nacional, quero dar um aviso para vocês aí, todos os concurseiros de plantão. Atenção, gente. Assunto muito recorrente nas provas. É o Conselho Monetário Nacional. Normalmente, o examinador faz o seguinte: o concurso agora, né, mês que vem, por exemplo, ele elabora uma questão sobre o Conselho Monetário Nacional. Vai ter outro concurso na mesma banca no outro mês. O que ele faz? O que o examinador tem feito no longo desses 14 anos de nossa vida profissional é o seguinte: aí ele vai revezar a questão com o Banco Central. Então sempre está caindo uma questão, pelo menos, ou de Banco Central ou de Conselho Monetário Nacional. Você sabendo disso, isso é o quê? Isso é uma informação estratégica. As informações estratégicas você tem que utilizar ao seu favor e com antecedência. Então, você sabendo disso, o que você deve fazer? Imediatamente você deve falar o seguinte: agora eu já sei, eu vou estudar, eu vou me preparar. Com essa perspectiva, o professor procurou fazer uma aula bastante ampliativa, ou seja, eu tentei fazer o seguinte: pegar todos os assuntos relacionados que já foram cobrados, inclusive em provas passadas, sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, papo reto, se você assistir essa aula e cumprir as nossas orientações pedagógicas, dificilmente você irá errar uma questão sobre esse assunto, porque a aula é bastante detalhada, ok? Vamos embora, então vamos lá. O que vem a ser o Conselho Monetário Nacional? Em aulas anteriores, nós já comentamos desse sujeito, aliás, já falamos muito sobre ele, né? Falamos o seguinte, que esse cara aqui nada mais é do que o órgão normativo máximo. Professor, órgão normativo máximo? Exatamente. Qual que é a atribuição básica do órgão normativo máximo? Primeiro é fazer o quê? É ditar as diretrizes e normas do Sistema Financeiro Nacional. Então, o cara, ele vai ditar o quê? As diretrizes e normas do Sistema Financeiro Nacional. Muita atenção nisso. O Conselho Monetário Nacional não executa, não regulamenta, ele normatiza. As ações dele são de decisões estratégicas e não de operação, nem de planejamento tático e nem operacional. Essa é a função. Professor, por que o senhor está falando isso? Isso para você criar um modelo mental, para você poder avaliar as questões de Conselho Monetário Nacional. E é o seguinte, o examinador, ao longo do tempo, tem feito isso. O examinador, ele tem feito de tudo para tentar enganar vocês aí em relação a essa posição do Conselho Monetário Nacional de execução. Mas não é execução. O cara que dita as diretrizes, dita as regras, dita as normas, né? E assim por diante, ok? Então, bora, prof, bora, né? É um órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Primeira coisa, não existe nada e ninguém na República Federativa do Brasil que esteja acima do Conselho Monetário Nacional. Então, ele é o órgão máximo, né? Ok, professor, nós sempre tivemos esse órgão máximo? Não. Esse órgão, nós tivemos sempre uma estrutura, claro, monetária, mas nessa estrutura de órgão máximo foi a partir de 1964. Com o quê? Com a criação, com o advento da Lei 4.595, de 31 de março de 64. Vocês já sabem que essa lei é de fundamental importância para os nossos estudos, na qual o professor intitulou, inclusive, de Bíblia. Professor, por que Bíblia? Porque o Sistema Financeiro Nacional, fazendo uma analogia, é uma religião. E toda religião tem que ter o quê? Uma Bíblia, não é isso? Então, a Bíblia, para quem estuda aí conhecimentos bancários, é a Lei 4.595, e o professor vai ser bastante franco com vocês nesse momento. Não tem como você ficar competitivo. Eu acredito que você não tem chances de ser aprovado
caso não leia essa lei aí detalhadamente. Então, professor, mas eu não gosto, professor. Cara, não interessa. Você tem que vencer as suas paixões. E você, nesse momento, você tem que buscar energias, motivação, para quê? Para passar no concurso, cara. E é possível, cara. Olha, o jeito que você está fazendo esse curso aqui detalhadamente, cara, olha, não tem como você sair mal na prova, não. Pode ter certeza disso. Então, a lei 4.595, né? Então, olha só, primeira informação do Conselho, duas informações nesse momento importantíssimas para vocês. Você nunca pode esquecer disso, que primeiro, que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo, superior. Segundo, que ele foi criado pela Lei 4.595, né? É o momento de eu falar agora para vocês o seguinte: em 1964, ocorreu uma mudança muito grande no sistema financeiro nacional, onde houve uma reforma gigantesca. E essa reforma, ela foi concluída, ela teve o seu grande marco através da Lei 4.595. É uma lei antiga, mas ainda está em vigor. Tá certo? A Constituição Federal de 1998 determinou que o Congresso editasse uma nova lei, né? Mais uma nova lei complementar, só que essa lei complementar não foi editada e pelo Instituto da Recepção, recepcionou essa lei. Então, essa lei aí é, com certeza, o instrumento mais importante do sistema financeiro nacional, né? Professor, eu quero estudar esse cara. Quer? Então tá, vamos lá. Outra informação importante que costuma cair na prova. Você tem que se perguntar, professor, eu já sei que o sujeito é o órgão máximo. Agora, professor, eu quero saber o que esse sujeito faz. Né? O que esse sujeito faz? Então está aqui para vocês. Ó, o Conselho Monetário Nacional tem a responsabilidade de formular, atenção, formular, não executar. Ele formula. Quem formula não executa. E quem executa não formula. Ó. Executar a política da moeda e do crédito. Objetivando. Então vamos lá. Qual que é a responsabilidade da política da moeda e do crédito? Professor, isso que está escrito aqui, está escrito aonde? Sabe aonde? Na Lei 4.595. Agora, o que essa política da moeda e do crédito faz? Qual que é o objetivo? Objetivando a estabilidade da moeda, tá? Estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, quais são os objetivos das políticas do Conselho Monetário Nacional? A estabilidade da moeda. Quando se fala estabilidade da moeda, é eliminando os fatores de inflação. E o desenvolvimento econômico e social do país. Por que o desenvolvimento econômico e social do país? Cara, você não tem como, num país capitalista como é o nosso, você desenvolver esse nosso país sem dinheiro, sem sistema financeiro. Então, através do sistema financeiro, quer desenvolver economicamente e socialmente o Brasil. Ok, professor, mas eu quero saber tudo sobre esse cara. Você quer saber tudo sobre esse cara? Então vamos lá, né? Então é o seguinte, o professor, ele não é o fator da aprovação. O fator da aprovação é você. Cabe nós, professores, simplesmente o quê? Orientar os alunos à sua caminhada de estudar. Tá? E nessa orientação dessa caminhada, eu tenho que mostrar para vocês qual é o local na qual o examinador costuma retirar as questões. E eu vou falar para vocês, está aqui, site do Banco Central. Toda vez que o professor prepara uma aula, a gente sempre pega vários exercícios, a gente inclui exercícios interessantes na aula, a gente grava banco de questões, né? Toda aula minha eu faço isso. Eu gravo a aula, né? E eu gravo aí uma bateria de exercícios de banco de questões, principalmente nesse módulo de conhecimentos bancários aí, na qual a gente quer se tornar a maior referência nacional em conhecimentos bancários. Então eu gravo todas as questões de conhecimentos bancários. Tem muitas questões aí para o aluno fazendo todas as questões de conhecimento bancário, não tem como o cara errar onde o examinador pegar esse sujeito, né? Vem cá comigo, né? Então é o seguinte, o professor é o quê? O instrumento. Quem que vai fazer a diferença é você. Está aqui, site do Banco Central, cara. Está aqui, ó. Conselho Monetário Nacional,
entenda o Conselho Monetário Nacional. Inclusive, nessa aula, nós temos vários textos que o professor retirou daqui. Professor, por que o senhor retira daqui? Porque o professor aqui é pragmático. Nós queremos que você seja aprovado. Se é daqui que o examinador retira as questões, por que eu vou pegar outro lugar? Não, eu não posso complicar. Eu tenho que simplificar. Então está aqui para vocês, ó. Entenda o Conselho Monetário, contato, links, calendários das reuniões do Conselho e a Comog, extratos das atas das reuniões, história do Conselho Monetário Nacional, composição, legislação, resoluções, mais recente, busca de normas. Então está aqui tudo o que você quiser saber sobre o Conselho Monetário Nacional. Mas, professor, que deu o tal do glorioso link? Está aqui o link, né? O professor mostra o caminho e, claro, que ele dá o link para até facilitar o aluno. O aluno não pode perder tempo. Então, a nossa preocupação, especialmente a minha, é de quê? É de fazer que o aluno ganhe tempo, estude somente aquilo que seja importante para a prova, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Marco lá. Então vocês querem ficar competitivos. Dificilmente o examinador vai conseguir fazer uma questão se distanciando, buscando outra referência bibliográfica. Então são dois lugares que você deve estudar. Primeiro, site do Banco Central, está aí, não tem jeito, esse aí é o site oficial do Sistema Financeiro Nacional, e o outro é a Lei 4.595. Não tem jeito, tá? Ok? Inclusive, hoje, eu vou passar para vocês uma questão super recente aí que teve aí sobre esse assunto. Vem cá comigo, vamos lá. Então, lá no site está escrito o seguinte, ó, o que é o Conselho Monetário Nacional, né? Então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, e sofreu algumas alterações em sua composição ao longo dos anos, né? Ou seja, então, onde que foi criado o sujeito? Pela Lei 4.595, né? Aí ele fala aqui no final uma coisa muito importante. Ele é bondoso, olha só. Sofreu algumas alterações em sua composição. O que é isso? A composição dele foi totalmente reformulada e reformulada várias vezes, então ele foi bastante bondoso. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Ok. Esses dois parágrafos, inclusive, o professor já comentou. Vamos lá. Sua composição atual Aí é o seguinte, cara. Isso aqui, eu sempre recebo questões, dúvidas sobre esse assunto. Então, eu quero explicar com detalhes aí, para que, na tentativa aí de esclarecer definitivamente isso aqui para os alunos. Vamos lá. Então, primeiro ponto de partida. Tá? Caiu na sua prova, isso cai muito. Tá? Qual é a composição atual? São 3 sujeitos que têm assento lá. Primeiro, o presidente, do ministro da Fazenda. Tá? O ministro da Fazenda, ele será membro, inclusive será o presidente do Conselho Monetário Nacional. O segundo sujeito que faz parte disso aqui é o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, do MPOG. Nesse caso, hoje é uma ministra. Então, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão também tem assento no Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, nós temos aí o presidente do Banco Central do Brasil, que é o membro. Então é o seguinte, hoje a composição atual são esses 3 sujeitos. Tá? Esses 3 sujeitos. Ministro da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central. Professor, isso é claro. Eu não estou conseguindo visualizar dúvidas em relação a isso. Ok. Tá? Vem cá, comigo aqui. Quem que criou o Conselho Monetário Nacional? Professor, você pergunta? Quem criou foi a dita cuja, foi a nossa lei. A Lei 4.595/64, não é isso? Sim. Professor, eu fui estudar a Bíblia. A Bíblia é um instrumento de fé, de fortalecimento das suas crenças, não é isso? Sim. E lá na nossa Bíblia,
Diz ao contrário que está escrito aqui, professor. Lá fala que um monte de gente. E aqui o senhor está falando que são só 3. Exatamente. Então, aqui vem o ponto da discórdia, tá certo? Os detalhes na qual o aluno que estuda sozinho tem dificuldades em decifrar esse enigma. Então, o que aconteceu? Se você pegar lá na lei, na 4.595, inclusive eu vou até pegar esse cara nesse exato momento, né? Nesse exato momento, né? Aqui, ó. Já tem até a lei já aqui, né? Olha só. Eu vou ampliar esse sujeito aqui, ó. Olha, então isso aqui é a nossa Bíblia, né? Professor, não sabe ampliar? Não sei. Ó, tá pequenininha a letra, mas vocês vão ter que... Deixa eu dar mais um zoom aqui. Eu quero mostrar para vocês exatamente o ponto da discórdia. Então, olha só. Então, nós temos aqui, ó, na lei, né, 4.395, então nós temos aqui o seguinte, ó. Tem a lei, né, o caput da lei. Aí, vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, artigo 1º, né? Ó, artigo 1º. Ô, professor, ó. O sistema financeiro nacional é estruturado e regulado por essa lei e constituído. Ok. Vamos para baixo aqui. Vamos lá, né? Aí o parágrafo, o artigo 2º é importante, ele vai falar, o capítulo 2º, ele vai falar só sobre o conselho, tá vendo? Ó? Só sobre o conselho. Aí ele vem, a gente vai ler esse cara, o artigo 2º, ele cria o conselho, o artigo 3º, ele diz para que vem o conselho, qual que é o objetivo das políticas deles, né, que a gente vai ler isso aqui na íntegra. O artigo 4º, muito importante para a galera, tá? Muito importante para a galera aí, ó, artigo 4, né, que vai dar o quê? A competência do conselho, que a gente vai falar desse cara ainda hoje, certo? Aí o artigo 5º, ó o tamanho de quantas competências tem esse cara, ó. O artigo 5º, ó, né, ok. Aí vem o artigo 6º, olha só. Olha só. Artigo 6º, ó, olha o que está escrito nesse sujeito aqui, ó. O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros, ou seja, qual que é a composição do sujeito? Primeiro, ministro da Fazenda, ok, faz parte. Segundo, presidente do Banco do Brasil. Terceiro, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E 7 membros nomeados pelo presidente da República após aprovação do Senado Federal, escolhido entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mandato de 7 anos, podendo ser reconduzidos. Opa! Então, nós temos aqui 1, mais 1, 2, mais 1, 3, ok? E mais 7. Opa, então estão 10 sujeitos aí que fazem parte aí desse conselho, não é isso? Isso que está escrito aqui. Só que na lei, nos nossos estudos aqui, né, diz o seguinte, diz que são somente 3 caras aí. E aí, professor? Aí que vem o negócio. Então, nós temos na lei uma composição e nós temos uma outra composição que também está na lei, que não é essa lei que está valendo. Pronto. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E, além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.